Adaptação. A criança precisa conhecer o novo ambiente e sentir confiança. Para isso é que acontece o período de adaptação escolar, que é um processo gradual onde professor e aluno vão se conhecendo. É comum que a família fique ansiosa, com muitas incertezas. Será que meu filho vai ficar bem na escola? Vai gostar? Vai se adaptar às novidades? E se ele chorar demais? Em decorrência de tudo isso, é relevante que os pais sejam os principais motivadores e, portanto, procurem passar segurança para a criança. Então, aqui nós vamos listar para os pais algumas práticas que ele deve levar em consideração. Prática 1. Explicar o que é escola, lugar que vamos aprender, brincar e conviver com outras crianças e vários adultos. Nunca mentir para a criança dizendo que não a levará para a escola quando estiver levando. Não atrasar para buscá-la após as aulas terminarem. Minutos significam horas para as crianças. Lembre que o choro faz parte do processo. Perguntar tudo que tiver dúvidas para a professora ou a coordenadora. Não vá embora para casa, gente, sem fazer as perguntas de acordo com as suas dúvidas. Motivá-la a conhecer os novos colegas. Isso é muito importante, o pai ser um grande motivador para que a criança consiga se adaptar, né? O primeiro dia de aula, para quem vai pela primeira vez, tudo é novidade e incerteza. Para os que já são alunos da escola, fica notória a saudade dos colegas. Certo nervosismo, dúvidas, como será a minha nova professora? Por isso, a adaptação é importantíssima para criar ou fortalecer vínculos afetivos. Cada criança, a seu tempo, irá se fortalecendo e se relacionando e adaptando-se às novas mudanças. Todos os esforços e atenção de pais e professores durante esse período têm um objetivo comum. Queremos alunos seguros e tranquilos no ambiente escolar. O que fazer então quando meu filho chorar para ir para a escola? Bom, essa fase de adaptação é mesmo terrível, pois eles não estão acostumados em ficar fora de casa e geralmente eles estão acostumados com a companhia dos pais sempre ali para que eles possam solicitar o que precisam. O problema é quando ele chora e aí dá aquele aperto no coração e você não sabe se tenta trocar de escola ou se trocando de escola o problema estará definitivamente resolvido. Ou também se resolve deixá-lo da mesma forma que você viu que ele estava chorando, deixá-lo chorando até no momento em que você vai voltar para casa. É mesmo difícil essa situação, mas você tem que saber que seu filho precisa iniciar uma nova etapa em sua vida. E se você começar a dar muito valor ao seu medo, ele mais tarde não saberá enfrentar nenhum problema e fugirá de tudo e de todos. Por isso é importante que você, adulto, seja seguro em seus propósitos. A criança ainda não tem consciência do que é melhor para ela. Você, papai, mamãe, professor, será o mediador em seu caminho. Devagar, ela irá entendendo que crescer é bom, que se passa por vários momentos e fases e que é importante se tornar independente. A primeira prova de independência para a criança vem quando ela deve ir à escola diariamente. Se fizer cumprir a regra de ir à escola, a dificuldade em ir para a escola irá melhorar gradativamente. Em contraposição, se não exigir que vá à escola, os sintomas físicos e o desejo de ficar em casa se tornarão frequentes. Quanto mais tempo seu filho ficar em casa,
mais difícil será retornar à escola. Podem estar em jogo a vida social e a aprendizagem do seu filho. Reflita. Deve-se considerar a angústia que implica aos pais separar-se de seus filhos e ter em conta o sentimento de culpa que isso acarreta. Mas a escolha tem um papel muito importante na vida de seu filho e na escola que ele irá aprender em conviver com as diferenças e com as possibilidades de um novo núcleo, além do familiar. Isso significa educar para crescer. Gente, eu tirei esse texto da fonte Guia Infantil, artigos relacionados à educação infantil. Eu sempre utilizo esse texto para trabalhar em reuniões. Quando não é em reuniões, eu mandava, esse texto para os pais, porque os pais são as pessoas que mais têm dificuldade em entender a fase em que a criança está, que é a fase de querer estar só em casa e deixa de conviver com o ambiente escolar, porque ela não está acostumada. Então, geralmente, ela vai mesmo, nos primeiros momentos, chorar. Ela vai dar um pouquinho de trabalho. Então, a escola tem que fazer a parte dela, motivando, fazendo atividades interessantes, principalmente na semana da adaptação, brincadeiras, jogos, para que essa criança se sinta acolhida. E o choro, ele faz parte. Mas a criança pequena, principalmente a da educação infantil, ela tem que se sentir acolhida desde o portão. Desde o momento que ela começa a chorar, até o momento que ela entra na salinha dela com os novos alunos, com os novos coleguinhas, ela tem que ter um aconchego, um carinho especial, uma atenção especial. Esse texto eu sempre trabalhei nas reuniões, porque muitas das vezes eu percebo que os pais têm uma dificuldade imensa de entender esse choro. Então, quando a criança é persistente no choro, o pai fica desesperado e acaba ele tomando uma decisão de tirar a criança da escola, achando que tirando e procurando outra escola, a criança vai se adaptar melhor. Às vezes, se ele se perder nesse caminho e não insistir um pouquinho com a criança, ele vai fazer isso mesmo. Então, nós professores temos uma carga muito importante nisso. O que é? A partir do momento que a criança demonstra esse medo, essa vontade de chorar, às vezes a apatia de participar de alguma atividade, a gente tem que acolher essa criança, muitas das vezes até pegar no colo, principalmente as pequenininhas. Isso é muito importante. As ajudantes, as professoras têm que criar um ambiente afetivo para que essa criança fique. E um ambiente também que mostre para ela que ali ela vai brincar, que ela vai aprender brincando, que ela vai ter contato com outros colegas. E também, às vezes, é bom a gente pedir a ajuda de um coleguinha que é mais maduro, que é uma criança que não chora, que é aquela criança mais tranquila, porque nós temos esse tipo de criança também, para ajudar nessa adaptação do coleguinha que tem mais dificuldade. Então, na primeira semana, a gente pode levar várias brincadeiras. E eu trouxe um modelinho aqui, que é o modelinho da brincadeira dos copos. Eu gosto de utilizar copos de papelão. Eles são melhores. Mas, hoje eu trouxe esse aqui, porque eu estava tendo só esse. Como que é? Se você tem uma criança, uma sala com crianças, até 15, 10, até 20, é uma brincadeira legal, porque essa brincadeira, ela imita a brincadeira das cadeiras, da dança das cadeiras. Então, o que você vai precisar? Se você tem 10 crianças, 8 crianças na sala, 12, 15, não importa a quantidade, você vai ter que ter a quantidade em copos. E um desses copos tem que ter uma cor diferente. No caso, eu coloquei a latinha aqui substituindo o copo, ok? Porque eu não estou com o copo aqui, então eu só encontrei esses vermelhos. Então, o que acontece?
eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crianças. Essas 10 crianças vão rodar com esse copo na mão enquanto uma música toca. Quando a música parar, mas ela tem que rodar esse copo trocando com a próxima criança. Cada criança vai trocando. Aí, o detalhe, tem que ter uma falta de um copo, tá? Pra dar certo, que é igual a dança das cadeiras, tá? Aí, o que acontece? Quando a música parar, a criança que parar com um copo de cor diferente, ela sai da brincadeira, e a criança que está antes dela, ela entrega para ela sai com um copo na mão. Aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo as quantidades de copo. Quem é que vai vencer essa brincadeira? E a música vai tocando e eles vão movimentando os copos, né? Os copos não ficam parados na mão das crianças, não. Eles vão trocando entre si, tá? Aqui não dá para entender porque não tem criança pra gente fazer, então não fica legal. Mas a brincadeira é, elas estamos em círculo, então os copos irão andar de mão em mão. Aí a música parou, quem tiver com o copo azul vai sair da brincadeira, e a criança que tiver anterior a ela vai entregar o copo vermelho para ela, vai sair com o copo vermelho e vai permanecer a brincadeira até acabar todos os copos e ficar apenas o azul, né? Aí ganha aquela criança que ficou por último com o copo azul. Então é um jogo de atenção, é um jogo que movimenta a sala, tá? É um jogo interessante, por quê? Porque vai estar mexendo, né? Vai estar movimentando, e toda criança gosta de movimentar. Outra brincadeira é o jogo das argolas. O jogo das argolas com latinha, né? Sabem que eu adoro trabalhar com latinha. Gosto demais. Então, cada latinha dessa vai ter uma numeração dentro dela e um valor, tá? Aí a criança com a argola a uma certa distância, que não dá para mostrar porque não tem como eu jogar, ela vai tentar acertar a argola. Gente, o certo é fazer, eu trouxe só para ilustrar essas maiores, porque as minhas menores estavam um pouquinho sujas. Então, o certo é fazer todas de cores diferentes, menores. Por quê? A argola, essa argola especificamente, ela vai acertar mais em latinhas menores. Então, você pode fazer uma latinha azul, uma vermelha, uma verde, uma azul escura, uma laranja, uma verde clara, para ela jogar as argolas, e cada latinha tem uma pontuação e você vai anotando no quadro ou num papel separado essa pontuação e ganha aquele que tiver maior pontuação de jogo de argolas, ok? É um jogo comum que existe há muitos anos, né? E a outra é a boliche de latas. Boliche de latas também é um jogo legal, tá? Porque só esse barulhinho das latas caindo e a pontuação já ajuda na brincadeira, gente. É muito legal a boliche de latas. É melhor do que de garrafas, por causa do barulhinho mesmo que ela faz. Os meninos amam, né? Gostam muito. Isso é uma dinâmica legal. Outra coisa eu trouxe para vocês aqui foi essa experiência aqui que você pode fazer com eles na sala de aula no primeiro dia. Nossa, caiu lá de baixo. Papai, eu vou ter que pegar. Vamos ver como que eu vou pegar. Espera aí só um pouquinho que eu vou tentar pegar, porque caiu bem no cantinho. Essa experiência que eu fiz está numa revista chamada Nosso Amiguinho. É uma revista antiga. Quando criança, minha mãe fez tinha a assinatura, né, dessa revista. Hoje, ela continua existindo, só com esse formato, né, muito melhor, né? Na minha época, ela era menor. Aí eu achei essa atividade aqui, ó, Fazer para Crer, muito, muito interessante. Olha como que é essa experiência. Você vai precisar de folhas, né? Uma folha de papel,
Pode ser uma folha bem firme, de preferência cartolina, mas eu fiz com papel A4. Ou canson, né? Lápis preto, borracha, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola e palitos de madeira. Aí a primeira instrução é essa aqui, ó. No papel, trace 2 círculos iguais, eles têm que ter o mesmo tamanho. Use um copo ou um objeto como molde. Depois, número 2, faça um desenho diferente em cada círculo. Você pode seguir nossas sugestões. Em cada círculo, você pode desenhar uma casa e uma nuvem. Então, aqui ele optou por uma casa e uma nuvem. Um passarinho e um galho. Então, um passarinho e o galho no outro. Um peixe e o fundo do mar. O peixe em um e o fundo do mar em outro. Uma árvore e uma fruta e etc. Número 3, pinte o desenho com lápis de cor. Então, ele foi lá e coloriu a casinha e coloriu a nuvem. Número 4, recorte os 2 círculos e cole a parte de trás em branco de cada um deles, colocando o palito ou um lápis entre eles. Então, vai ficar isso aqui, ó, tá vendo? O palito fica dentro. Mas, gente, a primeira vez que eu fiz, não deu muito certo, porque eu tentei colar o palito com durex, não deu legal. Aí, depois eu tive que colar e esperar secar direitinho com a cola, para que o palito não saísse do lugar. Depois, você vai deixar a cola secar bem, segurar o palito com as 2 mãos e girar para frente e para trás. O que aconteceu com o desenho? Bom, o que vai acontecer, agora não vai dar porque eu não consigo fazer ao mesmo tempo, né, e narrar. Ele vai se movimentar e é interessante, meu marido fez para eu ver se dava certo e deu certinho. Os movimentos bem precisos, né, esfregando de um lado para frente, para trás, para frente, para trás, vai dar a sensação de que o desenho, ele movimenta. E eles vão estar, dá a impressão que vai estar movimentando. Então, olha aqui o nome disso, ó. Como que chama esse objeto que você montou? Se chama taumatrópio. E foi um brinquedo de animação desenvolvido no século XIX e muito popular nessa época. E o que faz a gente ter essa sensação de que o movimento está se movimentando e que a chuva está movimentando para a casinha? É o efeito visual, na verdade, uma ilusão de ótica, possível graças à persistência retiniana. Esse conceito tem a ver com o processo da visão. A luz refletida por um objeto entra pela córnea, atravessa a íris e passa pelo cristalino, sendo projetada na retina. Lá, os sinais luminosos são transformados em sinais nervosos e enviados para o cérebro, que vê o que o olho captou. A persistência retiniana faz com que os mesmos sinais luminosos permaneçam na retina por uma fração de segundos, até ela captar os de outra imagem. Se a mudança de uma figura para outra é mais rápida que esse tempo, provoca a sensação de continuação entre as 2 imagens. Foi isso que aconteceu quando você girou o palito. Esse também é o princípio que está por trás de desenhos animados, pois dependendo de como as cenas são manipuladas, pode existir sensação de movimentos entre uma e outra. Eu achei isso interessantíssimo, tá? E é legal de você fazer com eles, né? No primeiro dia de aula, principalmente as crianças de 6, 5 e 6, acho que vai ser divertido, tá? E fazer a brincadeira. Mas lembre-se que o palito ele tem que ser colado. E se o papel for mais firme, igual cartolina, dá mais certo ainda. Eu fiz com papel AP, papel A4, quer dizer. E eu gostei muito dessa experiência. Gente, eu tenho assinatura dessa revista, vale a pena a gente assinar. Por quê? Porque ela vem dicas assim interessantíssimas. Eu gosto de utilizar alguns textos aqui também, porque são informativos, né? Igual aqui, ó.
tá explorando arte e fotos, alguns joguinhos também. São muito legais essas revistas. E assuntos interessantes, temas interessantes. Depois vem alguns desenhos, né? Pra gente montar, que no caso é oração. E eu sempre tive a assinatura e sempre utilizei algumas curiosidades que são desenvolvidas. Tem muitos textos interessantes que você pode trabalhar a ética, historinhas em quadrinho com os personagens, né? Essa brincadeira aqui, ó, também é muito legal, ó, lugar de criança na escola, que é o jogo de argolas, tá vendo? Que eu trabalhei aqui com vocês usando as latinhas. Você pode fazer com pinos, né? E aí, em vez das latinhas valerem pontos, o que vai valer ponto? Os pinos. Então, ó, o verde vale 5, o azul 10, o vermelho 25 e o amarelo 40 pontos. E depois você vai somar com as crianças no coletivo. Então, as crianças gostam demais da conta de brincadeiras diferenciadas, né, gente? Para o início de ano, é interessante levar algumas coisas assim, diferentes, né? Para a atenção deles e para motivá-los a voltar no outro dia. Outra brincadeira também que eu gostei muito foi essa aqui, ó. Essa aqui é o nosso amiguinho, mas é uma série dedicada mais para educação infantil, para crianças menores, tá vendo? Eles são pequenininhos. Esse joguinho aqui eu achei legal. E o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer ele em tamanho grande, numa cartolina, para jogar coletivamente, para fazer uma brincadeira coletiva. Olha, siga a pista e ajude o Kiko chegar até o pirulito. Qual que é a pista para seguir? Que os quadrinhos estão todos coloridinhos e ele tem que chegar aqui no pirulito. Então, ele vai ter que seguir essa pista aqui, ó. Verde, amarelo, vermelho. Gente, no início eu tentei fazer, vou dizer para vocês, eu demorei um pouquinho para achar o caminho certo para chegar no pirulito. E é gostoso porque chama a atenção da gente, tá? Enquanto eles vão fazendo, a gente pode ouvir ou cantar a música. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. É uma brincadeira assim muito legal. Bom, o que aconteceu? Eu fiz, achei, tá? Mas não fiz colorindo aí para vocês perceberem a direção, que não foi muito fácil de encontrar, não. Mas como eu vou tirar um xerox disso aqui, eu não vou fazer. Então, eu fiz bem com lápis aqui, ó, bem leve. Então, o caminho é esse aqui, ó, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Eu fui para esse lado, não deu, depois eu descobri, ó, verde, amarelo, vermelho, 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 verde, amarelo, vermelho. Aí chegou, mas não foi fácil. Deu um tempinho assim, né? A gente tem que estar com uma percepção visual muito bacana e a criança vai interessar por esse joguinho porque puxa mesmo a atenção, foca mesmo a atenção. Aí o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer em tamanho grande. Eu vou mandar, vou levar numa gráfica e vou pedir para fazer tamanho de um AP, a metade de um AP, tipo cartolina mesmo. E como que a gente vai fazer essa brincadeira? A gente vai fazer coletivamente. Lógico que vai ter criança que vai conseguir, vai ter criança que vai ter dificuldade, mas a gente fazendo essa brincadeira, encontrando o caminho, né? E pode ser individual também, cada uma tentando na sua carteira. Você tira o xerox, né? De preferência coloridinho, para cada uma tentar na sua carteirinha, na sua mesa. Bom, gente, para início de ano é isso que eu trouxe. Outra brincadeira também pode ser charadinhas, né? As charadinhas também, elas são muito legais. Aqui nesse livrinho, nessa revista, vem muitas charadinhas, muito o que é.
Aí eu selecionei no meu caderno de plano algumas interessantes, porque esse caderno de plano foi do ano passado, mas eu vou continuar utilizando ele até acabar esse ano. Aí eu selecionei algumas aqui, o que é o que é. Aí você pode fazer uma rodada de o que é o que é. Olha, qual a fruta cuja primeira sílaba cobre a maior parte do globo? Aí eles têm que achar essas respostas. Você leva pedacinhos de papel escrito, né, a resposta do que é o que é, e ele tenta achar, né? Você pode deixar exposto, ou você pode fazer um primeiro momento eles tentando encontrar a resposta certa, né, raciocinando oralmente. E depois você coloca as respostas no chão para ele encontrar. Qual é a fruta cuja primeira sílaba cobre a maior parte do globo? Qual é a diferença entre um general e um balde de metal furado? Qual é o carro que tem mais saída? O que o lápis diz para o papel? Eu achei esse aqui muito legal. Você me deixa desapontado. Em um arquipélago há 3 ilhas, cada ilha tem 3 palmeiras. Se 3 palmeiras dão 3 cocos, quantos cocos há? Isso aqui é uma pegadinha, porque a resposta é o seguinte: nenhum, porque palmeira não produz coco. Então é uma pegadinha, né? E a gente fica tentando somar, tá? Na hora que a gente vê e a gente não sabe a resposta, a gente tenta. Qual é a comida mais devagar? A polenta. O que passa por todas as casas, mas não sai do lugar? A rua. O que a matemática e o fotógrafo vivem procurando? Você sabe? Você viu a resposta? O ângulo. Quem consegue envelhecer sem embranquecer os cabelos? Essa aí é muito fácil, né? Quem consegue envelhecer sem embranquecer os cabelos? É a pessoa careca, né, gente? Quem é que nasce rastejando e morre voando? Essa é facinha, né? Borboleta. Qual a parte do parafuso que você encontra na padaria? A rosca. O que o livro de matemática falou para o livro de português? Não me venha com histórias, porque eu estou cheio de problemas. O que é que tem 8 pés e canta? Esse aqui é quem entende de música, gente. Quem tem 8 pés e que canta? O quarteto. O que é que, sendo 3, parece 2, mas só vemos 1? Essa aí tem que pensar muito, tá? Eu pensei demais. É a grávida de Gêmeos, né? São 3, parecem 2, né? Porque a grávida e a barriga, mas nós só vemos 1, que é a grávida de Gêmeos. O que dá a volta no pasto inteiro sem se mexer? A cerca. Qual é o lugar mais certo do Brasil? Tem lugar certo no Brasil? O sertão. Gente, lógico que isso são brincadeiras, né? E eu tirei várias aqui porque eu quero trabalhar, né? Eu copiei, né, das revistas, porque são muitas. Eu tenho várias revistas, então eu tirei aquelas que eu elegi melhores para trabalhar e separei no meu caderno. Então esse é o nosso vídeo, né, de início de ano. Eu espero que vocês tenham uma ótima um ótimo reencontro com suas turmas, né? Com as crianças que já faziam parte da escola e as que estarão entrando, né? Sendo as novatinhas. Que tudo dê certo, que vocês sejam muito felizes e que tenham bastante sucesso nesse início de ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, gente!